Você sabia que uma noite mal dormida interfere diretamente na nossa produtividade? E hoje eu tô falando baixinho assim, porque já é tarde, eu estou me preparando para descansar, tô de pijama bem confortável, já tomei meu banho relaxante, vou ler daqui a pouco meu livro bem tranquilo e vou tomar minha água, porque tudo isso aqui faz parte do método. É um processo para que eu possa dormir bem e acorde renovada. E eu vou explicar para você sobre esse método, para que você também tenha uma boa noite de sono. Além do método, eu vou falar sobre o instinto de sobrevivência animal e qual é a relação dele no nosso sono. E por último, eu vou trazer uma técnica da PNL, Programação Neurolinguística, para otimizar ainda mais esse processo. Vamos lá. Bastante coisa, né? Então, vamos falar sobre o instinto de sobrevivência animal e o que ele tem a ver conosco. Na natureza, quando os animais estão sob algum perigo grande, né? Algum outro animal que vai atacar, eles ficam acionando um sistema de alerta, né? Eles ficam em estado de alerta e é acionado também o instinto de sobrevivência animal, que vai tirar, entre outras coisas, o sono. A pupila desse animal vai ficar dilatada, ele vai ficar tenso e esperando o pior, né? O que seria esse instinto de sobrevivência animal? Vai preparar esse animal para duas coisas importantes: fuga ou ataque. Então, isso significa que, se ele se sentir amedrontado, né? A hora que o outro inimigo, o outro animal vier ao encontro dele, ele vai precisar ou correr, fugir ou atacar esse inimigo. Veja, o que isso tem a ver comigo, Fernanda? Tudo, porque nós somos animais, nós esquecemos disso, não é mesmo? Nós temos guardado, registrados no nosso DNA, esse instinto de sobrevivência animal, porque os nossos ancestrais, os homens das cavernas, utilizaram isso. E nós utilizamos também, só que de uma outra forma, né? Porque os tempos mudaram. Porém, quando nós estamos sob forte estresse, preocupados, com algo difícil de ser resolvido, nós também perdemos o nosso sono, né? Ficamos ali, pupila dilatada, tensos, ruminando todas as possíveis situações, né, que eu posso vivenciar no dia seguinte, e isso não me deixa relaxar e dormir. Faz sentido? Bom, então, já falo de antemão que a resolução é a psicoterapia, né? Então, fazer uma psicoterapia para investigar quais são essas causas que estão literalmente tirando o seu sono é bastante importante. Em conjunto, passar por um check-up médico para verificar se tem alguma questão hormonal, física ou química que possa estar influenciando nesse processo. Muito bem. Então, vamos falar sobre o método. O método chama-se higiene do sono. Puxa, Fernanda, já ouvi falar, mas esse nome higiene talvez remeta à limpeza, cuidado, à organização. Perfeito, vamos pegar essa linha e vamos trazer para o nosso ambiente do sono, né? O ambiente do sono é o quarto de dormir, ou deveria ser, né? Um quarto preparado, otimizado, limpo, organizado, com um lençol bem estendido, né? Tem gente que dorme, acorda com aquela bagunça na cama. Então, quarto sujo, tumultuado, muitos objetos. Então, veja, esse tumulto externo vai refletir no seu interno, não só no quarto. Todos os cômodos, a casa, o seu carro, a sua mesa de escritório. Se tem tumulto, se tem bagunça, se tem desordem, isso vai refletir internamente e vice-versa. Então, comece organizando o ambiente para que você sinta aquela paz, né? Aquela melhora do clima, um ambiente arejado, bem ventilado, tranquilo, sem ruídos. Tudo isso vai otimizar o seu dormir. Também capriche na cortina. A cortina é muito importante, de preferência blackout, ou ela mais grossa, densa. Por quê? Para proporcionar o processo de melatonina. Melatonina é um hormônio importante que nós temos, que nós fabricamos naturalmente, e ele é fabricado na escuridão, na ausência da luminosidade. Então, um ambiente limpo, organizado, uma cama, né, bem arrumada, um ambiente sem barulho, com blackout, nossa, já é 50% do processo, tá? E o resto, que são? Bom, você pode fazer uma leitura leve, tranquila, né? Cuidado com livros de terror, ou técnicos, ou científicos, ou sobre o trabalho, porque aí você vai acabar entrando num estado de alerta. Mas uma leitura tranquila, leve, vai otimizar. Muitas pessoas relatam que, quando estão lendo, começa a dar aquele soninho, fica relaxado, isso é muito bom. Música clássica, música com sons da natureza, aquela música com barulhinho de chuva caindo também vai proporcionar um relaxamento maior. Quando você fizer essa faxina, essa limpa no seu quarto, você também vai retirar todos os eletrônicos, todos os aparelhos, né? Televisão, celular, computador, notebook, videogame, tudo isso precisa estar fora do quarto. Por quê? Porque tem uma frequência magnética que também interfere no nosso corpo. Bom, então tem várias dicas aí importantes, né, pra gente fazer, mas também tem a questão da alimentação e da ingestão de líquidos. Puxa vida, aí eu vou pegar no cafezinho, sim. Então, quando você toma aquele café de manhã, puxa, maravilha, vai te ajudar nos estudos, vai te ajudar no seu treino, na academia, no trabalho, ótimo. Até depois, então, de manhã cedo, ou até mesmo depois do almoço, maravilha. Mas de tarde, e principalmente à noite, se você sofre de insônia, suspenda o uso. Não só do café. Café, chá preto, mate, chimarrão, tererê, chocolate quente, o próprio chocolate. Tudo isso acaba estimulando a nossa mente, né? A nossa mente, nosso cognitivo vai nos deixar em alerta. Também cuide com a bebida alcoólica e com os energéticos, da mesma forma estimula a nossa mente. Então tudo isso você vai verificar, vai observar. Puxa, o que eu posso fazer? O que eu estou fazendo que não está congruente, que eu posso mudar, melhorar, organizar os meus horários, a minha alimentação para otimizar o meu dormir. Então, a higiene do sono depende de cada um de nós. Também, horário certo para dormir, horário certo para acordar, isso é muito importante. Ter as 8 horas de sono, claro que isso é uma média, algumas pessoas vão precisar um pouco mais, outras um pouco menos, então você vai verificar qual é a quantidade de horas que você precisa e
vai estabelecer o horário. No começo é mais difícil, pode ser que demore um pouquinho mais para dormir, mas dia após dia, regulando aquele horário, dormir, acordar nos mesmos horários, e isso também vai estabelecer um relógio interno, biológico, e você vai chegar aquele horáriozinho, você já vai conseguir dormir, certo? E aí, falando nisso, quando você começar a ter aquele soninho, aproveita e vai para a cama. Porque o que muitas vezes nós fazemos? Quando a gente começa a adormecer, a gente força e fica ali no celular ou na TV. Isso aí acaba estimulando, né? As telas estimulam ainda mais os nossos olhos, o nosso cérebro. Então é ideal que você retire esses estímulos aí alguns minutos, 30, 40 minutos antes de deitar, pelo menos, ou mais, né, se possível. Então, veja, tudo isso é muito prejudicial. Então a gente precisa cortar, reduzir, reorganizar a nossa rotina para ter uma boa noite de sono, certo? Bom, falei bastante coisa, vamos falar da técnica. Tem a questão da melatonina também, que é legal. Porque algumas pessoas utilizam a melatonina em cápsulas, é um suplemento alimentar, que também é importante, né, é comercializado livremente nas farmácias. O ideal, claro, é sempre que você passe para um médico, faça um check-up, né, tenha uma prescrição, mas se você quiser fazer uso também é interessante. Algumas pessoas utilizam aromas, né, de alfazema, de lavanda, que são relaxantes, então borrifam ou pingam algumas gotinhas de óleos essenciais, assim, até no travesseiro. Então, isso aí também vai dar uma relaxada. Então, tem várias coisas, aplicativos hoje de relaxamento, de músicas, de calmaria, que vão te proporcionar aí uma boa noite de sono. Vamos para a técnica? Bom, a técnica da PNL é o seguinte, da programação neurolinguística, que vai reprogramar o seu cérebro, a sua mente, principalmente naquele momento que você vai para a cama e está com a mente muito ativa, pensando demais. Então, o que você vai fazer? Se a sua mente estiver muito ativa, com muitos pensamentos, preocupações, pensando em tudo que você precisa resolver no dia seguinte, você entra naquele estado de alerta que nós comentamos no começo, né? Aquele estado de instinto de sobrevivência animal. Vai ficar em alerta, não vai conseguir relaxar. Então, nós precisamos eliminar os excessos de pensamentos, as ruminações mentais na hora de dormir. Então, o que você vai fazer? Você vai imaginar que você tem aquele botão do rádio. Sabe aquele botão do rádio que aumenta ou diminui o volume do rádio? O que você vai fazer? Conscientemente, você vai imaginar, a hora que você deitar, vai fazer todo esse preparo, né, da higiene do sono, bonitinho, a hora que você for dormir, você vai imaginar que tem esse botãozinho do rádio. Mentalmente, vai reduzir o volume dos seus pensamentos. Seus pensamentos vão reduzindo de volume e também vão distanciando de você. Olha que interessante. E você tem esse poder. A mente obedece aos nossos comandos. E você vai dar o comando de reduzir com o botão do rádio esses pensamentos e vai observá-los. Vai abaixando o volume e também se distanciando, ficando cada vez menores e mais longe de você, até limpar os pensamentos da sua mente e você consegue relaxar, se tranquilizar e adormecer. Gostou dessa dica? Então pratique, reorganize aí a sua rotina, tenha uma boa noite, até o próximo vídeo. Beijo, até!